Bom, pessoal, então hoje, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre território e fronteiras. Nós vamos conceituar o termo território na visão de alguns geógrafos e historiadores e também vamos falar sobre a delimitação, a divisão desses territórios que são as chamadas fronteiras. O termo território ele é usualmente definido como uma área do espaço delimitada por fronteiras a partir da relação de posse ou propriedade. O termo território ele vem do latim da palavra territorium, que é uma expressão que se referia a uma determinada terra, ou seja, território vem de território, que significa terra. Nós estamos trabalhando um artigo do site Brasil Escola. Então, apesar dessa definição simples, o conceito, na verdade, ele é muito mais complexo e ele é muito mais difícil até de se entender, como a gente pode acompanhar ao longo da história diversos conflitos, guerras que acontecem envolvendo a questão de posse e território. O território ele é um espaço criado, definido e delimitado pelos homens. Então o território ele pode ser desde um país até um estado, uma cidade, um bairro ou uma determinada região controlada por um grupo político ou um grupo social ou até mesmo uma organização criminosa, como o tráfico de drogas, como as milícias e até como as Farc colombianas, se a gente for olhar no contexto da geopolítica internacional. O território ele é usualmente definido para muitos geógrafos como uma área administrada pelo Estado sobre o qual ele exerce a sua soberania. Contudo, na medida que os estudos sociais avançaram, essa definição ela tornou-se insuficiente, uma vez que ela não abrangia os territórios informais e de disputas entre as classes e os diferentes grupos que compõem as sociedades. Então, como vocês podem ver, esse conceito de território é aí que está a complexidade dele, né? Não é tão fácil assim de você definir o que é um território. Para o geógrafo Claude Raffestin, o território não é precisamente estabelecido apenas pela construção e delimitação de fronteiras. Então o conceito de fronteira ele também é relativo, porque a fronteira seria o espaço que divide, que delimita um território, uma região do outro, né? Mas são essas disputas por fronteiras, por espaços que muitas vezes acabam gerando a questão das guerras, dos conflitos que a gente tanto acompanha na história e a gente pode ver até os dias atuais. Já o pensador norte-americano Robert Sachs, que contribuiu muito com esse debate, né, sobre o conceito de território da noção de Estado, e considerou que as relações de territorialidade, ou seja, de imposição de territórios, elas vão se transformando ao longo do tempo, né? Isso também faz com que se transforme a questão da noção em relação às fronteiras, né? As divisões desses espaços. E além disso, inúmeros outros autores, como Milton Santos, Rogério Heisbert, consideram a questão da dinâmica território-rede, território-fronteiras, né? Que elas se estabelecem por diferentes pontos do espaço em áreas que não são necessariamente contínuas, mas com ligações e fluxos
de informações e mercadorias, o que se dá muito pela questão do avanço da globalização, né? Então, na medida em que avança o processo de globalização, também foi se mudando o conceito tanto de territórios quanto de fronteiras, na visão de muitos autores, geógrafos e historiadores.